Boa tarde, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Ramon, eu desenvolvo os produtos de novas economias dentro do Itaú. Aqui eu queria começar com uma autodescrição para as pessoas poderem todas participar deste evento. Eu sou um homem branco, cabelo preto, barba preta, estou com uma camisa azul, calça jeans e estou muito contente de estar aqui com vocês hoje falando. Por favor, Diego. Boa tarde a todas e todos. Sou o Diego, sou um homem branco, ruivo, estou usando camisa verde listrada, calça jeans, tênis branco. Estou muito feliz de também estar aqui, quero agradecer o convite do Itaú BBA, do Ramon e de toda a equipe. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Michael, sou um homem branco, cabelo louro, um pouco castanho, estou de jeans preto, camisa preta, co-founder do sítio da Wildlife, super obrigado pelo convite. Boa. Agora que a gente já apresentou os nossos convidados, eu queria começar pedindo para eles apresentarem um pouquinho das empresas deles, porque para quem não conhece, o mercado de games é muito grande, ele é maior que o mercado de música, cinema e streaming juntos, e é uma coisa que pouca gente conhece, e ao mesmo tempo as empresas do mercado a gente precisa fazer conhecer. Então, por favor, vou começar, Diego, de novo, pode apresentar. Bom, então, falando um pouquinho da Riot Games, a Riot Games é uma empresa multinacional que tem a sua matriz, né, em Los Angeles, embora ela seja uma empresa de capital chinesa, pertencente dentro do grupo da Tencent. A Riot Games ela é conhecida, talvez, por alguns de vocês, por alguns títulos como League of Legends, Valorant. A gente existe, né, está presente no mercado há 14 anos, no Brasil nós estamos há 10 anos. Basicamente, a gente entrega 3 grandes produtos. Games, né, dos quais eu já mencionei aqui, League of Legends, Valorant e alguns outros. Esportes, que é a tradução desses jogos no seu formato competitivo e profissional. E entretenimento, que é a maneira como a gente aborda a extensão, né, da experiência de jogos ou esportes através de animação, música, produtos comercializáveis, tipo merchandise, licenciamentos. Então isso cai nesse segmento também de entretenimento. Eu sou o Country Manager da empresa aqui para o Brasil, estou há 7 anos nela. Comecei na área de atendimento ao jogador, né, servindo aqueles que tivessem algum tipo de problema, necessidade. Passei por diferentes áreas e hoje eu estou, então, liderando a entrega e a publicação do jogo aqui no Brasil. Bem, Wildlife é uma empresa de jogos mobile nascida no Brasil. Ainda opera no Brasil, 90% dos funcionários dela estão no Brasil. A gente fez jogos durante os últimos 10 anos em diversos gêneros. Temos jogos de esportes, de tiro, temos jogos de educação, jogos de colorir, muitos jogos multiplayer. E com isso a empresa acumulou mais ou menos 3,5 bilhões de downloads até hoje. Hoje opera em mais ou menos 10 países, fazendo no momento 9 jogos em Estados Unidos, Turquia, Suécia, Finlândia, através de estúdios satélites que a gente foi montando de acordo com a estratégia que a gente acredita, que é basicamente bons jogos saem de times pequenos, nos quais você libera o criador desse jogo, dando para ele autonomia criativa e ferramentas para permitir que ele fique focado fazendo o jogo. Boa, Michael. Vou aproveitar que você falou que a Wildlife é uma startup brasileira e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como é que foi essa jornada para se tornar o único unicórnio gamer que tem no Brasil. O que a Wildlife fez para chegar nesse ponto? Certo. Bom, quando a Wildlife nasceu, tinha umas 2 ou 3 empresas fazendo coisa parecida, tá? Foi um momento bem particular. Nascimento do mercado freemium. Quando a gente começou a Wildlife, in-app purchases não existia ainda. Então, freemium, como a gente conhece hoje, não existia também. Era um mercado cheio de incertezas, ninguém sabia exatamente o que fazer. As empresas AAA demoraram vários anos em se adaptar e começar a obter jogos mobiles, tipicamente através de aquisições. Eu acredito que o que a Wildlife fez bem foi, primeiro, a gente não assumiu o status quo e a gente não foi atrás do conhecimento comum sobre fazer jogos e criamos nosso próprio jeito de criar jogos, porque mobile era uma coisa nova, e requeria mecanismos novos, novas economias, novos tipos de jogos. O segundo foi enfrentar o mercado como um mercado mundial. A gente nunca se viu como uma empresa vendendo jogos para o Brasil. A gente saiu direto a competir com os mais grandes
e pensando em grande, de que a gente conseguia competir com eles. E o terceiro foi entender de que se a gente ficasse aqui no Brasil, isso não ia dar certo, tá? O Brasil tem muitas vantagens. Um monte de gente maravilhosa, profissionais bons, um monte de engenheiros bons. O que o Brasil não tem é uma indústria de jogos bem desenvolvida. A empresa precisava ir atrás de conhecimento fora para amadurecer em alguns aspectos. E isso também foi uma aposta cara, complexa e bem arriscada. Eu acredito, eventualmente deu certo e nos permitiu ir surfando diferentes ondas e diferentes mudanças que o mercado tem. Muito bom. Agora vou pedir para o Diego falar um pouquinho desse movimento que é o contrário, né? A Riot já é grande mundialmente e ela fez todo esse caminho para chegar no Brasil. Então eu queria que você me falasse aqui um pouquinho, Diego, como é que vocês pensaram para fazer essa chegada no mercado brasileiro? Como é que a Riot primeiro se estruturou no mercado global? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa regionalização que vocês fizeram muito bem, criando a Raze, por exemplo, para quem joga Valorant sabe que é uma personagem brasileira. Por favor, Diego. Bom, então, como eu disse, a Riot está no mercado há 14 anos, no Brasil há 10 anos. Quando a gente lançou, né, o nosso jogo por muito tempo, nosso único jogo foi o League of Legends. Quando a gente lançou o League, ele veio com uma proposta de ser um jogo totalmente desenhado para a comunidade, para a sua audiência, construir junto. Construir através de feedback, construir através de interações, gerando inclusive o seu próprio conteúdo. Quando a gente partiu desse princípio, a gente pensou assim, bom, para que a gente possa operar não só globalmente, mas inclusive em diferentes países, a gente tem que criar todo um foundation, né, toda uma base para que a comunidade se desenvolva. Então, para que uma comunidade se desenvolva, você tem que servir essa comunidade. Uma das maneiras de servir é atendendo, por exemplo, atendendo com serviço de player support, que é um dos nossos carro-chefes, né, que dão esse DNA muito único de como a Riot serve o seu jogador, mas também criando e localizando conteúdo com um respeito e todo um cuidado de traduzir a cultura do país no qual a gente opera. Você mencionou aqui o caso da Raze. A Raze é uma personagem de um dos nossos jogos, no caso Valorant. Ela é uma mulher negra, empoderada, da Bahia, né, de Salvador, mais precisamente, e ela traz na sua construção toda uma série de elementos, né, que beira a cultura, a religião, a raça, que são muito próprios do Brasil, são muito próprios da cultura brasileira. Assim como, se você vai analisar qualquer outro personagem, seja em Valorant, seja em League ou qualquer outro jogo nosso, quando você pega um elemento local, você vai tentar respeitar, tentar não, né? Tentar não existe pra gente, a gente tem que respeitar e entregar tudo aquilo que a cultura local busca. Eu estou simplificando aqui a conversa, mas não significa que é simples. Pelo contrário, fazer algo que caia no gosto daquela comunidade local demanda muito estudo, demanda você contratar pessoas que entendam o que aquela comunidade local busca, implica em você ouvir acima de tudo, né? E eu volto a falar player support porque eu comecei em player support. A gente tem, né, até no rigor da contratação dos nossos funcionários, são jogadores. Porque a gente queria que quando você que abre um ticket e tem um problema, estivesse falando com outro jogador, ou se sentisse falando com outro jogador. De fato, você está falando com outro jogador. Então, aqui resumindo, é um pouco da estratégia que a gente usa em tudo o que a gente faz, não só expandindo a nossa operação, mas também servindo, né, a comunidade, que é o ponto principal da nossa existência. E até eu queria perguntar para você, aproveitando esse gancho, Diego, quais foram as dificuldades que vocês tiveram nesse processo de entrada no mercado de games brasileiro? Você falou muito bem aqui de que é mais fácil quando você já tem um produto, né? Mas o que vocês enfrentaram para vencer essa barreira e fazer o jogo cair no gosto do jogador game brasileiro? Bom, o Michael está aqui do meu lado, a gente está na mesma indústria, ele vai entender, né? Acho que a primeira coisa é competição. Né? A competição, e eu acho que você vai concordar comigo, na nossa indústria, é uma competição muito saudável, porque a gente consegue, cada um na sua competência, no seu foco, entregar diferentes experiências ao seu jogador, seja em mobile, seja em PC, seja em console, mas ainda assim existe uma concorrência. Pelo quê? Por uma coisa que é finita, que é o tempo de atenção do jogador, da jogadora, que vai selecionar aquele produto para despender o seu tempo, a sua atenção. Então, quando você usa isso como princípio, você tem qual dificuldade? Criar um conteúdo que vai além do próprio jogo, que engaje,
que justifique o porquê que você vai jogar, e depois de jogar você vai continuar falando do jogo, eventualmente você vai ver uma música que foi baseada no jogo, ou até assistir uma série de animação que conta a história de personagens do jogo. E para quem conhece Arcane, claro que eu estou me referindo a Arcane, está saindo a segunda temporada em breve. Mas o ponto é isso, a gente poder trazer um conteúdo e de alguma forma que seja tão engajador a ponto de você justificar, né, criar uma razão de acreditar que está investindo seu tempo ali faz sentido, porque aquilo te preenche e dá uma razão para você continuar consumindo aquele produto na sequência. Muito bom. Agora eu vou pedir para o Michael falar um pouquinho de como é que a Wildlife está no setor de mobile, né? Quais são as dificuldades que você passa no setor de mobile do Brasil? É questão do hardware, porque a gente sabe que a gente tem um poder aquisitivo um pouco diferente de outras regiões como Estados Unidos, Europa. Então, quais foram essas dificuldades que vocês passaram para entrar no mercado mobile brasileiro? Bom, eu diria que entrar no capturar o mercado brasileiro em particular, felizmente, a gente roubou um pouquinho, tá? O que é uma vantagem aqui é uma desvantagem fora. Você tem vínculos com as lojas brasileiras muito mais fortes que o vínculo que você tem lá nos Estados Unidos. Então, é muito mais fácil dominar o mercado brasileiro. No ano 2012, no ano 2011, a gente tinha os 7 primeiros lugares do ranking da App Store. E por que era isso? É porque a App Store estava meio fechada para desenvolvedores brasileiros. Então, na verdade, isso foi fácil. O que foi difícil foi competir mundialmente, tentando consertar a falta de capital humano no Brasil. Tá? A indústria de jogo no Brasil é imadura ainda. Existiam 2 problemas grandes. Primeiro, profissionais preparados e com experiência. Então, achar pessoas que têm 10 anos de jogos aqui, agora tem. Os que começaram com a gente. Antes disso, não tinha. Era simplesmente inexistente. Se eu queria procurar um profissional de computer graphics, não tinha, era muito pouco, estavam fora. A gente foi puxando essas pessoas de fora para a volta do Brasil e a gente foi pegando pessoas na faculdade e fizemos elas acreditar que dá para ter uma carreira em games. Hoje, já temos pessoas que saíram da faculdade, passaram pela Wildlife, já foram para a Ubisoft, Electronic Arts, tem pessoas na Supercell, tem pessoas em todo lugar. E o segundo é o mindset. Existe um mindset que há 10 anos atrás era difícil de quebrar, que é acreditar que não existe nenhuma desvantagem fazendo tecnologia desde o Brasil, que se você está lá no Vale do Silício. São pessoas, são engenheiros, são iguais. O único que é diferente é que o cara que está lá vê tão próximo participar de um jogo como League of Legends ou ser um programador da Electronic Arts. O cara que está aqui vê isso como uma coisa muito longe. E aí você tem que convencer ele que isso é possível. Que ele tem que aprender esto, e eventualmente vai chegar lá. A gente teve que convencer pais para que as pessoas trabalhassem na Wildlife. Porque isso de trabalhar em joguinho era estranho. Então, teve um mindset que a gente teve que quebrar. Felizmente, hoje, acho que isso já passou. Deixa eu pegar um gancho na fala do Michael. Eu concordo. Acho que há um progresso, né, principalmente no que diz respeito a você obter profissionais e desenvolver profissionais que queiram e estejam dispostos a investir o seu tempo, sua carreira na indústria. Mas eu tenho um ponto importante na sua fala, que ainda é uma indústria incipiente e que ainda traz em torno de si uma série de vieses que demandam uma maior educação do público, né? E, enfim, tem maneiras de como a gente pode interpretar isso. Inclusive, voltando aqui para o lado do profissional, que vê na indústria, algumas vezes, uma indústria que vai só fazer coisas legais. Sim, é uma indústria que cria paixões e produtos apaixonantes e é muito legal trabalhar nessa indústria. Mas assim ainda, é uma indústria que tem que ter resultado, é uma indústria que tem que gerar produtos, é uma indústria que tem que cuidar de uma audiência, tem que cuidar de um serviço, tem que cuidar de um cliente. E aí eu acho que é um pouco também do que a gente compartilha aqui da dificuldade, é encontrar profissionais que tecnicamente tenham lá o seu craft, que possam, inclusive, falar uma outra língua. Isso é uma demanda que a gente tem na indústria, né? Falar o inglês ele é primordial, porque você muitas vezes trabalha globalmente, né? E você está em conexão com outras pessoas, enfim, ter uma língua que permita essa conexão é fundamental. Mas ainda assim, e volto ao ponto dele, mindset, de entender que sim, você vai fazer coisas apaixonantes, legais, que vão te dar N motivações, mas tem que ter um foco para o resultado, porque, eu volto a dizer, você está competindo pela atenção do seu cliente.
esse cliente ele tem que ter uma razão muito forte de acreditar que aquele produto é muito bem feito e atende às suas necessidades. Por isso que sim, a gente tem que ter um profissional que consiga ter essa visão como um todo. Muito bom. E agora você puxou essa parte aqui, Diego, de as dificuldades, mindset e tudo mais. Eu queria que você primeiro me comentasse, depois o Michael, como que vocês veem o futuro do mercado de games brasileiro? Quais são as perspectivas que você acham que vão fazer sentido para daqui 5 anos ou até um mais curto prazo? Me fala o que você acha do mercado brasileiro de games futuro. É uma ótima pergunta e acho que essa indústria ela tem uma galera animada aí. Mas eu acho que é uma ótima pergunta porque essa indústria ela permite você responder em N frentes. A gente pode ir para frente de novas tecnologias, a gente pode ir na frente de novos produtos, comunidade, daí tem cripto, aí tem VR, enfim, uma série de coisas. Vou tentar aqui me ater de 2 formas para responder. Primeiro, do ponto de vista externo, a indústria. Estava até comentando mais cedo com o Michael. É inegável que hoje, não só a indústria de games, mas enfim, o mundo como um todo vive condições macroeconômicas mais frágeis, né? Temos uma crise, temos estagflações, inflações, enfim, uma série de outros elementos que justificam as empresas a serem um pouco mais cuidadosas com investimentos que elas vêm fazendo. E não é diferente para a indústria de games. A gente pode esperar, e é óbvio, não estou falando em nome da indústria, aqui é um pouco da minha observação pessoal, a gente pode esperar que as empresas da indústria, elas sim continuarão tendo seu pipeline de lançamentos, enfim, entregas, mas talvez um volume menor, uma aceleração menor, porque elas têm que garantir que o que elas estão lançando vão ser bem aceitos e acolhidos pelo público. De outra forma, a gente pode esperar que algumas empresas nem lançarão grandes novidades, mas elas vão cuidar de muito bem aquilo que elas já lançaram, desenvolvendo suas comunidades, trabalhando em torno das suas infraestruturas, se forem jogos online, no caso rede, dados, para que haja um serviço bem entregue, para que haja disponibilidade, enfim, facilidade do consumo daquele produto. Do lado interno, agora, eu falo agora como publisher, a gente vai ver e já está vendo o movimento de novos entrantes no mercado, talvez de um lado que a gente nem esperaria. Aqui eu estou dando um exemplo na forma de criadores de conteúdo que já estão anunciando seus próprios jogos em parcerias com VCs e outros fundos, mas sim estão produzindo seus próprios jogos, o que é interessante e positivo, de novo, isso aumenta a concorrência, mas que bom que haja mais concorrência, é mais opção para a comunidade, é mais opção para o consumidor, mas é interessante ver que essa tendência ela pode se tornar de fato uma tendência, porque criadores de conteúdo trazem consigo uma audiência já muito bem estabelecida, e aí se eles conseguem trazer jogos como um serviço adicional, você está entregando um ecossistema. Então isso que a gente vai começar a ver, novos entrantes vindo de áreas diferentes, talvez não tão tradicionais como uma desenvolvedora, uma publisher, mas sim trazendo aí uma experiência de game e provavelmente muito bem resolvida para a comunidade. Michael, por favor. Bem, eu acredito que tem talvez 4 coisas que me fazem ser bem otimista sobre o futuro da indústria games no Brasil. A primeira eu vejo uma mudança de mentalidade profunda na hora de desenvolver jogos. Ainda hoje, o jogo é enxergado como um produto cultural, ok? E não tem nada de errado isso. Mas é super importante diferenciar entre um produto, uma empresa, algo que está para entreter e para gerar lucro, de uma expressão cultural. Há 10 anos atrás, a maioria dos jogos, a maioria das empresas que eu vi aqui no Brasil, estavam enfocados nisso, tá? Eram praticamente empresas que tinham que nascer de subsídios, aportes do governo. Hoje isso mudou totalmente. Tem várias empresas fazendo coisas bem legais no Brasil, tentando atacar o mercado mundial, tá? O segundo hoje é possível obter financiamento de VC para jogos. Eu estou chocado porque ainda me chama, é tão arriscado. Tipo, eu não colocaria grana nisso. Mas eu vi o ano passado, era uma loucura o ano passado. O ano passado o dinheiro era de graça, né? Mas este ano ainda, eu estou vendo VCs pondo dinheiro em empresas de jogos. Tenho o prazer de participar na Advisory em algumas delas. E é super legal, porque pequenas empresas que querem atacar o mundo, que estão com fome, estão conseguindo, de fato, se financiar a preços razoáveis. A Wiley, para você ter uma ideia, a primeira oferta de financiamento que teve, que a gente não tomou,
foi algo assim como $70 mil por 50% da empresa. Infelizmente a gente não tomou, né? É tipo, porque, sério, para que investir em uma empresa de jogos se dá para ir a pegar, sei lá, minério no chão, né? Para quê? Cada vez que tem um movimento na indústria que gera desconforto e mudança, essa é uma oportunidade para empresas em lugares que talvez não tenham experiência do conhecimento geral ou status quo, como é o Brasil. A gente não leva 20 anos fazendo jogos. Mas agora, em que o mercado de entretenimento está tendo uma aproximação, filmes se está aproximando de jogos, jogos se está aproximando de música e de televisão, Netflix tentando entrar em jogos, isso começa a mexer as peças de um jeito em que os mais rápidos são os que conseguem atuar. AI é uma oportunidade incrível para as pessoas hoje. Pensa, se antes fazer GTA demorava 3 anos com 3 mil pessoas, GTA V, $260 milhões, eu acredito que aqui a 8 anos vai dar para fazer com 6 pessoas e talvez $1 milhão. Essa é uma oportunidade incrível. E não são as grandes empresas que vão conseguir aproveitar isso. Michael, muito obrigado pela resposta. Diego, a voz aqui da consciência já pediu para a gente encerrar nosso papo agora. Queria agradecer novamente pela presença de vocês. Foi muito bom esse nosso papo. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. O Diego não vai distribuir skins aqui hoje, infelizmente, galera. E, pessoal... Quem sabe na próxima. Fiquem para o próximo painel, que vai ter um anúncio bem bacana. Então, valeu!